Nossa aliada, doutora Cristiana Gomes Ferreira, especializada em direito de família, advogada, vai ensinar hoje sobre alteração de regime de bens. É possível, sim. Ora, doutora, como fazê-lo? Então, Ali, esse é um assunto bem comum, né? Muita gente não sabe que é possível fazer alteração. Ocorre que quando o casal se casa, é possível eleger um regime de bens através do pacto antinupcial. Quando isso não é feito, né, o casal opta por não fazer um pacto antinupcial, se aplica automaticamente o regime da comunhão parcial de bens, que, sucintamente falando, é aquele regime que dispõe que todos os bens amealhados, né, adquiridos onerosamente na constância do casamento, vão ser partilhados futuramente quando de eventual separação, eventual divórcio. Ou seja, de forma bem simples, o que era meu antes do casamento continua meu, o que é meu depois do casamento é nosso. Exatamente. Tá? Então, muitas vezes o casal não sabe qual regime que se aplica, porque na época não conversou sobre o assunto, é super comum, né? Outras preocupações, outras questões vêm à tona naquela fase pré-casamento e deixam então para refletir sobre o melhor regime lá ano depois, às vezes 10 anos depois ou mais do casamento. Então, é possível fazer essa alteração, tá? Essa alteração tem que ser feita judicialmente. O Código Civil, né, a lei determina que o casal tem que entrar com uma petição judicial, expor, né, que há esse interesse na alteração do regime de bens e essa alteração vai surtir efeitos daquela data para frente. Ou seja, não vai retroagir. Aqueles bens que eu adquiri naquele período pregresso, eles vão ser partilhados, né, de forma igualitária ou à luz ali do que se dispôs no pacto antinupcial lá no tempo do divórcio, da separação, eventualmente se ocorrer. Sim, então de forma assim bem resumida. Digamos a pessoa se não escolher falar sobre dinheiro, e isso é muito normal, as pessoas às vezes não querem falar sobre dinheiro, acham feio. Vamos casar. A princípio, então, é aquele que a gente só passa a dividir depois do casamento. Isso. No decorrer da relação, eu posso mudar tanto para separação total quanto para comunhão total também? Para comunhão universal, é possível ampliar ainda mais a comunicação do patrimônio, tá? No sentido de que o que já era meu agora é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso, herança comunica, tudo. Ou dá para restringir ainda mais, que é o regime da separação total. Tem um outro regime que é o da participação final nos aquestos, que é uma confusão, tá? Eu prefiro nem trazer ele aqui. E mais do que isso é algo também que as pessoas desconhecem, que é possível criar um regime personalizado. Trazer cláusulas relativas ao regime da separação total, outras ao regime da comunhão parcial de bens. Por exemplo, com relação aos imóveis, né, o regime será o da separação total de bens. Com relação a aplicações financeiras, investimentos, bens móveis, né, animais, semoventes, cavalos, depende do que o casal coleciona ou adquire, o regime pode ser o da comunhão parcial de bens. Então é possível trazer cláusulas e quando existe o interesse em mudar o regime, seja para personalizar ou para escolher um regime que não foi aquele escolhido na época, ou porque não escolheu nenhum, ou porque escolheu algum regime e houve um arrependimento, então a alteração do regime de bens é o remédio jurídico, né, para isso. Tem que ser judicial e precisa de alguma justificativa ou basta a minha vontade? A lei dispõe que é necessário haver uma justificativa, né? É uma pergunta muito interessante. Mas a jurisprudência, né, os juízes já vêm entendendo há bastante tempo que não é necessária essa justificativa. Basta eu trazer que existe o interesse, que não há dívidas fiscais, ou que se há dívidas fiscais, elas vêm sendo geridas, negativas criminais devem ser apresentadas. E a partir daí, então, é possível que a alteração ocorra. Vai ser decretado, então, a mudança do regime de bens. Doutora Cristiana, acostumada com direito de família, a mudança é possível, mas o ideal é que as pessoas conversem sobre o regime de bens que querem antes de qualquer definição, não é? Com certeza. Tanto casais, né, tanto cônjuges quanto companheiros. Aquelas pessoas que passam, né, ou já estão vivendo numa união estável ou que virão a viver numa união estável. Que é a coabitação, né? Se eu moro com alguém, eu tenho uma vida como se casada fosse, eu estou vivendo uma união estável e já existe um regime de bens aí sendo aplicado. Viu? E é por isso que você pode contar conosco como aliadas, porque nem só de amor se vive nessa vida. Quando a gente está num relacionamento, precisamos pensar sim sobre essas questões práticas. E para isso temos a doutora Cristiana Gomes Ferreira aqui para nos elucidar
todas as dúvidas daqui pra frente. Aguarde que vai ter mais, hein?